Então, pessoal, bom dia novamente, retomando a nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 13 de maio de 2021, primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votaram nessa sequência. Lembrando que a doutora Mônica está substituindo aqui no nosso colegiado uma vaga que não foi preenchida e permanecerá conosco durante todo o período da sessão. Há um processo do período de outro período aqui, que é o item 40 e 41 da pauta, que saiu em vista em mesa, que se refere a Sertel, Serviços e Instalações Térmicas Limitada. A gente já havia feito uma votação inicial em relação à preliminar de nulidade da decisão recorrida, em que foi decidido por voto de qualidade rejeitar a preliminar. Foram vencidos os conselheiros Wesley, Letícia, Maurício e Fernanda, que acolheram a preliminar de nulidade, a relatora. E a gente passou para o voto em relação ao mérito. A doutora Fernanda estava dando provimento ao recurso, não era isso, doutora Fernanda? E aí foi quando o processo saiu em vista em mesa. Eu olhei o processo, doutor João, doutor Paulo, quem quer fazer o resumo? Doutor Paulo, você quer começar? Você quer que eu fale? Eu prefiro que você fale, Sheila, porque tem aspectos aí que você tem mais domínio, entendeu? Que eu não Tá. teria. Vou tentar fazer um resumo. O doutor João também me corrija, doutor Paulo, se eu tiver passado algum ponto. Mas esse processo basicamente foi um processo em que se levantou assistência médica, folha de pagamento declarada em GFIP, ele colocou glosa de dedução de salário família, mas depois eu vou explicar que esse levantamento foi meio que inócuo. PAC, que é pagamento autônomos contabilizados em contas bancárias, contas contábeis diversas, despesas gerais, custos diversos, despesas diversas e aluguel de máquinas e equipamentos. São contas que o fiscal viu que tinha nomes de pessoas físicas, e aí ele intimou a empresa a comprovar, trazer os documentos de origem desses lançamentos, e a empresa não comprovou durante a ação fiscal. Tem o levantamento, acho que RR, indenização trabalhista, foi de uma conta contábil de indenização trabalhista, também que ele solicitou que fosse apresentadas várias indenizações trabalhistas, os termos de rescisão, quer dizer, porque nessa conta estavam contabilizados verbas indenizatórias, verbas não indenizatórias referentes a rescisões trabalhistas, e a empresa apresentou parte dessas rescisões, que o fiscal considerou na ação fiscal, e manteve o remanescente, que não teve comprovação por meio da empresa. E DAO, que é a diferença de acréscimos legais, quando a pessoa apresenta uma guia de uma determinada competência com pagamento fora do vencimento, o sistema calcula e não paga os acréscimos legais, o sistema de auditoria calcula essas diferenças de acréscimos legais que não foram recolhidas à época e levanta e apura essas diferenças. Bom, basicamente as alegações eram a questão da nulidade, que a gente já enfrentou, de que a assistência médica não era oferecida a todos, mas a pessoa poderia aderir ou não, né? O contribuinte sustenta que ela era ofertada a todos os empregados. Que o DAO ele fala que ele não tinha pagamento em atraso, mas a decisão de piso já afastou isso, né? Assim, há prova nos autos de que há guias que foram recolhidas em atraso sem a diferença de acréscimos legais. Isso o sistema mesmo calcula, não tem muita discussão a respeito disso. FPG não tem nem o que dizer, porque são fatos geradores que a própria empresa declara em GFIP. O que ele contesta é que existiam valores retidos que não foram apropriados e que ele fez um parcelamento durante o procedimento fiscal e que ele recolheu algumas guias durante o procedimento fiscal. Em relação aos valores que ele alega que não foram apropriados, quando você verifica o RADA, que é o relatório de documentos apropriados, de apropriação de documentos, você vê sim que tem várias apropriações de guias 2631, que são guias referentes à retenção, serviços prestados mediante retenção. Então, assim,
não procede a alegação do recorrente. Tem várias competências, tem 8 guias 2631, ele está apropriando tanto a 2100, que é a normal da empresa, e a 2631. Então, o fiscal apropriou sim esses recolhimentos. Em relação ao parcelamento, eu concordo com a DRJ, ele fez um parcelamento durante a ação fiscal referente a um FPAS, que não é o FPAS que foi objeto da fiscalização, que é 515. Então, assim, eu acho que concordo com a DRJ que esse parcelamento não deve ser deduzido do valor aqui em questão. E os recolhimentos, o próprio fiscal, no relatório de diligência, fala que o contribuinte não apresentou para ele essas guias, que ele estava de posse dos valores que foram recolhidos antes do procedimento fiscal. E aí o que acontece? Caberia ao recorrente, claro, eu recolhi, vou te apresentar aqui algumas guias. Algumas dessas guias eram de reclamatória trabalhista, que a gente não deduz no lançamento, que é código 2909, mas outras, no relatório da própria diligência, o fiscal fala que devem ser deduzidos. Então, eu concordo, a DRJ não deu provimento nessa parte, mas eu sou a favor de seguir o que foi dito na diligência, que esses recolhimentos devem ser deduzidos sim, quando da liquidação, e ele até cita aqui no relatório da diligência os valores e quanto que deve se apropriar para cada rubrica, né, terceiros e parte patronal. Então, em relação ao FPG, essas considerações. Ele fala que tem que deduzir esses recolhimentos que foram feitos durante a ação fiscal, que são 3 guias de pagamento aqui, basicamente. E acho que basicamente é isso. Em relação à reclamatória trabalhista, a própria DRJ faz, eu concordo que o fiscal já havia excluído, porque o contribuinte ele alega que algumas dessas reclamatórias trabalhistas tinham sido recolhidas lá no processo da justiça lá do trabalho, né? E aí eu verifico que o fiscal fez a exclusão desses valores, ele levantou só o que não estava nessa situação, então eu também não vejo nada a prover em relação a essas rubricas. Indo para auxílio, assistência médica. Em relação à assistência médica, eu procurei, o doutor João procurou, nós procuramos aqui no processo alguma intimação que viesse da fiscalização no sentido de pedir a comprovação de como essa assistência médica era paga. Ele pede contratos genéricos, assim, contratos de prestação de serviço da empresa, mas não tem uma intimação específica referente à conta contábil de assistência médica. Ele não pede a relação. Normalmente você tem um plano de benefícios que a empresa oferta. Se esse plano de benefícios não existe, você também tem o acordo, convenção coletiva de trabalho, que às vezes traz informação em relação à obrigatoriedade ou não de ofertar isso e tudo. Eu vi isso como falho durante a ação fiscal. Eu acho que era imprescindível o fiscal pedir esses esclarecimentos e eu não vi isso no processo. Então, eu voto por excluir esse código de levantamento assistência médica, porque eu entendo que realmente não foi requerido isso ao contribuinte, essa prova de que não era ofertado a todos, né? Isso faltou, né? Em relação ao PAC, que é o pagamento autônomos contabilidade, a gente vê que até no recurso, na impugnação, ele não questiona todos os valores que estão lá, ele questiona um valor específico, que é a questão do aluguel de máquinas e equipamentos, que é uma conta contábil que o fiscal levantou. Ele pediu a apresentação de documentação de origem dessa conta e a empresa não apresentou durante o procedimento fiscal. Na impugnação, ele apresenta contratos de locações de veículos que não tem a mão de obra de motorista, é a simples locação de veículos. Está nas folhas 2794 a 2932. Tem vários nomes de pessoas físicas, o Paulo já estava até fazendo um cotejo desses nomes, eu fiz por amostragem, esses nomes batem com os nomes de pessoas físicas que foram apurados nesse PAC, então eu voto por excluir esses nomes desses contratos cuja vigência, né, correspondia com aqueles valores lançados naquela conta
bancária, naquela conta contábil. O Paulo fez até um cotejo, fez uma diligência, né, praticamente, porque a gente tem que ver duas questões. Se o contrato vigia na época desse lançamento e se o valor correspondia àquele lançamento contábil que estava lá. Tem contratos que estão em duplicidade, então o Paulo fez uma pré-análise aí, então eu excluiria os valores que se referem a esses contratos que estão na vigência e que correspondem aos valores contábeis lançados, não é isso, Paulo? Tem que ligar o microfone. Eu compartilhei uma tela, vocês estão tendo acesso? Ok, então aí eu relacionei os contratos que ele juntou aos autos, os que estão em amarelo é porque estão repetidos, e o contrato tem a prestação mensal, as folhas que iniciam o contrato, a placa do veículo e o período de vigência do contrato. Então, eu entendo que é admissível reputar como comprovado despesa de locação os pagamentos que tenham sido efetuados nesse período de vigência do contrato, entendeu? Limitado ao valor mensal. Por exemplo, o Osmar, ele tem 2 veículos aqui locados nesse período de 1 de 4 de 2002 a 1 de 4 de 2004. Então, para ele, a limitação seria R$ 1.200, que é o total dos 2 veículos que tem locado, e assim por diante. Então, eu faria admitiria isso. É bom observar que isso aqui representa muito pouco do que foi lançado, entendeu? Exatamente. Então, Ele muito não pouco. traz a prova completa, né? É. Deixa eu só checar aqui. Você olhou todos eles, né? Os Olhei. nomes que eu tinha anotado aqui. É Osemar, Marcos Rogério, Samuel, Wellington, Samueliton, Railson. Rael, Rodinei, Lucilene, Dalton, Eronildes e Isso. Claudemir. Esse Roque, você viu? Roque Enéas e Ronaldo Miranda? Você achou algum contrato deles? Tinha Roque Enéas, Ronaldo Miranda. Você foi até a folha 2932, até a 2932. Tem outro volume. Aí a Então gente pode vai ser ter que tenha que. alguns que tenha que incluir aqui, né? Mas a tese é essa. Eu acho que tem que excluir esses contratos que estão demonstrados, cujo valor, né, corresponde até o valor que corresponde ao contrato. Lá no contrato tem um valor mensal de valor de locação. Então tem que fazer esse cotejo. Então eu faria nos termos da planilha, que a gente anexaria no voto, né? Doutor João quer trazer alguma ponderação? O Eu só Paulo queria fazer um também. comentário rapidinho. Eu endosso as conclusões da doutora Sheila. Só fazer um comentário rapidinho sobre o procedimento fiscal. E é importante a gente destacar isso na hora de a gente fazer o nosso voto. Como que o auditor comprovou o lançamento? Que provas ele trouxe? Ele foi na contabilidade, identificou os pagamentos feitos a pessoas físicas. Dando um exemplo aqui do aluguel de veículo. Ele foi na contabilidade, identificou as 2 contas contábeis que registravam pagamentos a pessoas físicas apenas. Então, ele, obviamente, não incluiu pagamentos a pessoas jurídicas. E pediu para o contribuinte justificar. Não, peraí, esses pagamentos a pessoas físicas são exatamente de quê? O contribuinte não justificou. Aí ele falou, bom, pagamento a pessoa física, eu vou presumir que isso aqui é um pagamento por serviço prestado pela pessoa física. E lançou tudo como se fosse remuneração lá de um autônomo. Pegando um exemplo aí do contrato do aluguel de máquinas. Aí o contribuinte vem na impugnação e diz o seguinte, não, está errado o lançamento, tem que anular todo o lançamento. Porque olha aqui, eu vou provar para vocês que o método que o fiscal usou é falho. Porque ele considerou tudo isso daqui como se fosse remuneração de pessoa física, mas está aqui um contrato que diz que é aluguel de veículo. Ora, tudo bem, em relação àquilo que ele provou que era aluguel de veículo, está correto, o levantamento do Paulo aí ficou muito bem feito, tem que excluir, é verdade. Só que o levantamento talvez não tenha sido tão completo como poderia ter sido na hora da fiscalização, porque o contribuinte não apresentou os documentos. Então, a presunção do fiscal é muito natural. É o seguinte, pagamento para pessoa física, que você não me comprova que é, por exemplo, um aluguel de um veículo, portanto,
uma remuneração paga à pessoa física e, portanto, incide em contribuição previdenciária. Então, esse foi o raciocínio que o fiscal empregou na maior parte dos levantamentos. E sempre destacando que o contribuinte ficou silente, ele não apresentava os documentos para o fiscal. Então, ele deduziu, se é pagamento para pessoa física, é salário. Ou vai incidir contribuição previdenciária. Aí, no recurso e na impugnação, ele traz algumas comprovações, de fato, como aconteceu no caso do aluguel de veículo, para descaracterizar o procedimento fiscal, a tese levantada pelo fiscal. Aí eu entendo que não. Aquilo que ele fez a prova em contrário, muito bem, mas o que ele não fez a prova em contrário, podendo ter feito, inclusive podendo apresentar na impugnação os documentos que ele não tinha apresentado para o fiscal, que são os documentos de suporte dos lançamentos contábeis, porque nem na impugnação ele trouxe, nem no recurso ele trouxe. Ele omite os documentos justamente para poder alegar depois que o procedimento não foi diligente. Essa foi mais ou menos a conduta do contribuinte neste processo. Então, eu entendo que realmente aquilo que ele conseguiu comprovar na impugnação, que não era pagamento por serviço prestado por pessoa física, tem que excluir, como esses que o Paulo levantou. E, rapidamente, sobre a questão da assistência à saúde, nós olhamos as intimações todas do processo, eu li cada uma delas, eu entendo que cabia ao fiscal ali comprovar que aquele plano não era ofertado para todo mundo. Ele não poderia apenas, sob o mesmo raciocínio que os outros levantamentos, identificar o pagamento indistintamente, comparando contabilidade com folha de pagamento, então, identificar, a partir disso, indistintamente, que aqueles que não sofreram desconto na folha de pagamento não eram optantes ou melhor, não era a eles ofertado o serviço de saúde. Não tem prova de que não era ofertado, tem prova de que o empregado não contribuía, isso tem, mas não tem prova de que ele teve a chance de contribuir e não quis. Essa prova não tem. Essa é a prova essencial que, ao meu ver, faltou o fiscal fazer. Aí sim, se tivesse provado que esse empregado não contribuiu para a assistência à saúde porque não lhe foi oferecido o plano, enquadraria na hipótese lá da linha G do parágrafo 9º do artigo 28. Mas ele não fez essa prova, eu entendo que nesse caso, então, deveria dar provimento para excluir do lançamento esse levantamento inteiro. A doutora Mônica tinha pedido a palavra também. Diga, doutora Mônica. Não estamos te escutando nem vendo. Eu estou vendo, doutora Mônica. Você está vendo? Pronto. Vocês estão me escutando? Sim. Escutando, Agora sim. Tá. Agora não vendo. Não vendo? Agora estou vendo. Eu estou vendo uma tela compartilhada aqui ainda. Não sei se foi esquecido. Acho que é do Paulo. Não, quanto a esse assunto, justamente sobre esse assunto, a assistência médica, né, que o Vital falou agora. A fiscalização não intimou especificamente o contribuinte a comprovar, né, isso daí. Não. Mas, por outro lado, isso foi apontado no lançamento e o contribuinte também não trouxe prova nem na impugnação e nem no recurso de que esse plano era extensível a todos os funcionários. Só para confirmar, já que vocês analisaram de novo. Então, não há prova nem de uma coisa nem de outra. Pelo contrato, dá a entender de que poderia ser. Sim, o contrato que a gente viu ontem, né? Se a relação de beneficiários que está anexa lá, contemplar todos os trabalhadores da empresa. Mas pelo que a gente vê durante a ação fiscal, o que ele fez, qual foi a sistemática dele para chegar a essa conclusão? Ele pega lá, olha lá a folha de pagamento, vê que na folha de pagamento uma parte das pessoas tem a dedução de despesa médica e a outra parte não tem. Para mim, isso não dá para chegar a essa conclusão. É um indício só. É só um indício. Para eu ter certeza disso, eu tenho que analisar o plano de benefício, eu tenho que analisar o acordo, a convenção coletiva. O fato de não ter todos os trabalhadores lá sendo descontados do plano de saúde não me traz a prova de que não é ofertado. Então, sim, mas vocês entendem que isso justificaria
afastar essa Pra parte mim, da infração, mesmo ele não tendo trazido a prova contrária na impugnação? É só para mim, sim, Mônica, porque caberia ao fiscal ir atrás dessa informação, e ele não foi, ele foi por dedução, né? Eu vou fazer por dedução. Se ele tivesse explicado que ele olhou, bom, seria diferente se ele tivesse relatado, olha, eu não está dizendo aqui que eu vi, que eu pedi, mas eu olhei os regulamentos, eu verifiquei que não era ofertado. Com certeza teria, eu teria, seria induzida realmente a aceitar, mas ele não é a forma como ele colocou no relatório dele. A forma como ele chegou a essa conclusão, para mim, sim. que não foi a correta, entendeu? Ele poderia ter dito, olha, eu verifiquei os regulamentos, eu fui lá no sindicato, peguei, embora eu não tenha pedido, mas eu olhei a convenção coletiva desse setor, vi que isso é obrigatório, seria diferente. Mas da forma como ele colocou que por dedução, eu olhei algumas folhas de pagamento e vi que nem todas as pessoas têm um desconto disso, entendeu? Então, assim, eu achei um pouco frágil. E Então, só, divergir nesse ponto, mas entendi João, você quer complementar, João? Entendi. Sim, doutora Mônica, tem que observar quem trabalha na fiscalização, eu trabalhei, não sei se você trabalhou também, tem que observar bem o que diz a lei. A lei diz que a assistência à saúde não integra a base de cálculo. É a regra. Desde que, aí vem uma condição, desde que ofertada para todo mundo, seja universal. Então, o fiscal sequer perguntou, ele poderia simplesmente ter feito uma intimação perguntando para o contribuinte, o seu plano de saúde é universal? E esperar a resposta. Ou seja, ele não se atentou que ele tinha que observar essa condição. Fazendo um paralelo que a gente vê muito aqui, aliás, ultimamente tem visto pouco, mas já viu muito aqui no colegiado, que é PLR. PLR tem um punhado de condições que a lei estabelece para que seja excluída da base de cálculo. O fiscal, quando vai fazer o lançamento de PLR, a primeira coisa que ele faz é verificar se aquelas condições foram descumpridas, que é o que ele deveria ter feito aqui. Ele deveria ter verificado se essa condição foi descumprida, que é a universalidade. Ele não se esforçou para fazer essa comprovação. Se ele tivesse, pelo menos, intimado o contribuinte para comprovar que era universal o seu plano de saúde, ele teria, pelo menos, tentado. Aí eu admitiria a presunção de que, no silêncio do contribuinte, no silêncio dele, eu admitiria a presunção de que não era universal, porque, perguntado, o contribuinte não falou nada. Mas ele nem perguntar e já considerar que não era universal, aí eu acho que faltou ele ser um pouco mais diligente para fazer a prova de que esse valor não deveria ser excluído da base de cálculo. Porque a regra é excluir da base de cálculo, nesse caso. Eu também tinha pedido. Sua mão está levantada, viu, João? Eu não vou pedir mais não, viu? E em relação ao salário família, o que foi feito é que, assim, quando você lança o salário família, você lança ele como uma dedução da folha de pagamento. Então, o que ele fez? Ele pegou a folha de pagamento lá e ele deduziu esse salário família lá e fez um levantamento de glosa, ou seja, ele não glosou nada. Porque se ele deduziu lá, considerou que estava comprovado, dá a entender que, assim, se eu deduzo lá no folha de pagamento, então estou considerando que está comprovado esse salário família. Aí eu vou e faço um levantamento de glosa, ou seja, ficou um menos outro dá zero. Então é esse esclarecimento que ele prestou, que não foi levantado, realmente não foi. Ele deduz e depois ele glosa, então realmente não foi objeto mesmo não, tá? Então são essas considerações. Aí, doutora Fernanda, a senhora vai manter seu voto? Vou manter meu voto integralmente, ratificando meu entendimento de que eu acho que, no presente caso, a fiscalização foi extremamente descuidadosa em diversos pontos, poderia ter solicitado diversos documentos que não solicitou, poderia ter se aprofundado em diversos pontos em que levantou e não se aprofundou, deixou diversas dúvidas que eu entendo, foi para mim mesmo, eu passei alguns dias nesse processo, para mim foi difícil, por exemplo, isso que a experiência, que bom que no nosso colegiado a gente tem pessoas com extrema experiência e competência como vocês, que já são experientes, você, doutor João, doutor Paulo, a própria Mônica,
Então, assim, que bom que vocês fazem a diligência e o trabalho que a fiscalização e até a DRJ, no momento da revisão, deveriam ter feito. Então, por esse motivo, eu, mais uma vez, vou ratificar todos os pontos do meu voto, e já que fui vencida na nulidade, que eu achava que é o principal, mantenho com relação aos outros, pelos motivos exposados. Só ressaltando, doutora Fernanda, não que eu queira mudar o seu voto, mas o FPG são fatos geradores declarados em GFIP. O próprio contribuinte declarou e o fiscal levantou essas diferenças, ou seja, ele pode até alegar algumas questões em relação ao recolhimento que não foi deduzido, mas a base de cálculo é uma base que ele considerou como verdadeira. Mas é porque ele considera como verdadeira, mas o argumento dele é que não foram considerados os pagamentos que tinham sido feitos, em setembro, e que o auditor falou, você deveria ter me apresentado, porque quando eu iniciei a fiscalização em dezembro, você tinha feito o pagamento dele em setembro. Então, assim, o fiscal joga muito na responsabilidade do contribuinte, você deveria ter me apresentado, você deveria ter feito, quando, na verdade, também, quando o contribuinte faz o pagamento, consta no sistema, né? Eu mesma já fui penalizada com pagamentos em duplicidade, porque fiz pagamentos simples de previdência e o sistema não provou, e aí eu fui e paguei, rodou e eu tive que fazer novamente. Então, eu vou manter por isso, entendeu? Porque eu acho que foi extremamente falha, extremamente lacunosa, deixou de fundamentar diversos pontos que deveria ter fundamentado, na presunção, como exemplo, claro que vocês mesmos deram, na presunção, na dúvida, como, por exemplo, no caso de assistência médica, foi lá e lançou, e em casos de pagamento que poderiam ter sido considerados, simplesmente ela fala, você deveria ter me apresentado, mas tudo bem, você fica aí com crédito e compensa depois. Então, assim, não acho... Eu vou colocar em votação, então. Então, mantenho integralmente o meu voto. Ok. Doutor João, como vota? Bom, eu vou abrir divergência para dar parcial provimento no recurso, já voltamos à parte do conhecimento, né, das preliminares, para dar parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento o levantamento que trata da assistência à saúde, e no levantamento que trata sobre pagamento a autônomos, não me lembro o nome do levantamento. PAC. E no levantamento PAC, excluir os valores dos contratos de locação de veículo que foram apresentados às florestais até o limite do valor contratado. A gente pode colocar conforme planilha. Conforme planilha, aí, que é aquela planilha que o Paulo estava elaborando. Deve elaborar aí. Mas, enfim, a tese é, até o limite do valor contratado, excluir aquilo que é exclusivamente locação de veículo. Isso, e em relação à GPS que ele apresentou durante a ação fiscal, que o próprio fiscal colocou na diligência. Não, a GPS vai ser só no momento da liquidação. É só colocar uma observação no que no momento da liquidação deve-se excluir. Isso, vai excluir, porque foi no curso do procedimento fiscal. Então, no momento da liquidação, ele devia 1.000, tem um pagamento de 100, na hora de pagar vai cobrar 900, mas não eu também pensei mas que o lançamento em si dá certo, não está errado o lançamento, tem só que compensar na hora de pagar. Tá, ok. Se existir um voto vencedor, aí a gente coloca essa informação. Ok, doutor Wesley. Eu acompanho a relatora e cumprimento o voto preferido pela relatora, de análise bem profunda feita. Doutor Paulo? Está sem microfone. Eu sigo a divergência, exceto com relação ao levantamento relativo à assistência médica. Eu entendo que a fiscalização pode lançar com base nos documentos e nas informações que ela dispunha, e ela dispõe de informações que, ao seu juízo, tornou verossímil para a autoridade lançadora que o plano não era extensível a todos os contribuintes. Caberia ao sujeito passivo trazer na impugnação documentos comprobatórios de que era, sim, extensível a todos os empregados, e isso ele não o fez. O documento comprobatório, para tanto, seria
acordo ou negociação coletiva, regulamento de empresa, algo que obrigasse o recorrente perante os seus empregados. Ele apresentou algo que obrigava o recorrente perante um terceiro, uma empresa de serviço de saúde, e não perante os seus empregados. Então, entendo que ele não comprovou que era extensível a todos. Aí, por isso, eu mantenho o lançamento no que diz respeito a essa matéria. Ok. Como vota? Doutora Mônica? Eu acompanho a divergência levantada pelo Dr. Paulo, também mantenho o lançamento referente à assistência médica, pelos mesmos motivos por ele expostos. Doutora Letícia? Eu acompanho a divergência do Dr. João Maurício, porque eu entendo que ele produziu uma prova e que deveria a fiscalização requerer as demais provas, que ele produziu alguma prova, né? E, então, aí sim deveria se efetivar aquelas intimações direcionadas, concretas. Então, uma prova ele produziu. Então, por isso que eu sigo o doutor João Maurício. Doutor Maurício? Eu também acompanho a divergência inaugurada pelo Dr. João Maurício. Eu também vou com a divergência do Dr. João. Então, venceu o parcial provimento da forma como o Dr. João colocou, né? Porque como a doutora Fernanda deu provimento e o Dr. Wesley também, então a assistência médica foi dado provimento por eles, então acordam os membros do colegiado, vamos ver como é que eu vou redigir, por voto de qualidade em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida. Vencidos os conselheiros Wesley, Letícia, Maurício e Fernanda, que acolheram a preliminar. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o código de levantamento AM e os valores constantes da planilha anexa ao voto referentes a alocações de veículos constantes do código de levantamento PAC. Doutor João, está... Sim, Paula. sim. É isso mesmo. E os valores constantes da planilha anexa ao voto, referentes a locações de veículos, constantes do Código de Levantamento PAC. Certo? Vencidos, conselheiros. Vencida a relatora e o conselheiro Wesley. Que deram o provimento. Recurso e os conselheiros Paulo e Mônica que negaram o provimento com relação ao levantamento AM. Negaram o provimento também. Negaram provimento. Não, era só esse que vocês estavam... Só esse, tem que tomar cuidado para poder não parecer que a gente só está negando para esse e está aceitando todo o resto, né? Ai, que deram provimento. Então, recurso e os conselheiros Paulo e Mônica. Que acataram somente... Que deram provimento apenas a exclusão dos valores da planilha do PAC. Isso. Assim fica melhor. Fica melhor. Melhor. Vamos lá. Vencidos a relatora e o conselheiro Wesley Rocha, que deram provimento ao recurso, e os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa e Mônica, depois eu ponho os sobrenomes, né? Que deram provimento apenas à exclusão dos valores constantes da planilha referente ao PAC. Certo?
que deram provimento apenas à exclusão dos valores constantes da planilha referente ao PAC. Referente ao levantamento, PAC. Ao levantamento PAC. Designado para redigir o voto vencedor. Já vi que você senhora, né? Que é... Sou eu. Já fez tudo, fez a diligência. É, né? Não, o Paulo também fez, mas aí ele perdeu no AM, né? Bom, vamos pro próximo item da pauta, que é o 41, é a obrigação acessória, não é isso, doutora Fernanda? Vamos para ela, como fica em relação a ela? Bom, putz, peraí só um minuto. Jesus, dia. Meus votos, a criança já tem um ano. No 41, eu tinha mencionado brevemente com os senhores, eu fiquei preocupada em ser paradoxal por negar provimento ao recurso, porque trata-se de obrigações acessórias. Mas explicando aqui brevemente o meu voto de por que nego o provimento e mantenho o lançamento, porque se trata de obrigações acessórias, eu entendo que teve sim erro no preenchimento, porque a partir do momento em que o próprio contribuinte alega que ele fez determinados pagamentos e, enfim, fez esses pagamentos a destempo, por exemplo, na própria folha de pagamento, eu entendo que, de fato, teve equívoco no preenchimento. Isso é inegável e ele mesmo não contesta o erro no preenchimento dessas GFIPs, tá? A grande questão vai ser a base de cálculo, como a gente tinha falado também brevemente, a grande questão vai ser a base de cálculo utilizada para o lançamento dessa multa, da obrigação acessória. Mas eu entendo que, como está ligado ao processo principal, vai ser utilizada a base de acordo com a decisão do processo principal. Me corrija se eu estiver equivocada, mas eu entendo que deve ser mantido, inclusive, o principal ponto argumentado por ele, na verdade, não é nem a ausência de infração da obrigação acessória, da ausência de erro no preenchimento da obrigação acessória, é até mais a aplicação da multa, o caráter confiscatório e a impossibilidade de aplicação da multa de 75%. Então, o recurso, ele se foca muito nisso e no pedido de conexão, que os processos sejam juntados conjuntamente. Então, esse foi mais um motivo para eu negar provimento, porque eu entendo que o principal argumento solicitado por ele não é nem a ausência de erro, é a aplicação da multa de 75%. Então, por isso, eu nego provimento a este processo de obrigação acessória. Eu entendo que o próprio contribuinte entende que teve equívoco no preenchimento. Então, aí você manteria e não daria parcial provimento para excluir aquelas rubricas que foram excluídas na principal, vai negar provimento. Não, então, é por isso que eu perguntei, me corrija se eu estiver equivocada. Aí seria dar parcial provimento. Se Pronto, então por isso que eu perguntei formalmente como seria. Se seria dar parcial provimento ou seria negar provimento, porque eu entendo que houve a infração de erro no preenchimento da obrigação acessória. A grande questão é a base de cálculo a ser utilizada. Por isso que eu perguntei, que se já no processo principal, que foi o anterior, os senhores foram vencedores no sentido da base de cálculo ser excluída, por exemplo, assistência médica, então, entendo que poderia ser dar provimento parcial que seja, mas, enfim, eu tinha entendido que seria negar provimento, mas utilizar a base de cálculo da aplicação da multa conforme processo principal. Mas aí não tem como fazer dessa forma, ou você dá parcial provimento ou nega, né? É porque como o pedido tinha sido a multa de 75%, o pedido principal, isso eu neguei, tá? Quanto ao erro no preenchimento da obrigação acessória, eu entendo que teve. Sim. A grande questão, repito, é a base de cálculo. Se, ao seguir o processo principal, formalmente tem que ser dar provimento parcial para aplicar
a base de cálculo de acordo com o processo tal, que é o 40. Então, pronto, assim será. Mudo para que seja escrito dar provimento parcial para aplicar a base de cálculo da multa no lançamento da obrigação acessória de acordo com o processo principal de número tal. É porque eu não tinha entendido dessa forma. Eu tinha entendido que a partir do momento que seria negar provimento e mencionar o processo principal como base de cálculo, que já seria automático o cálculo. Mas que a infração houve. Entendeu? É dessa forma que eu tinha raciocinado, mas eu compreendo e agradeço pela explicação dada pela presidente. Doutor João. Doutora Fernanda, se a senhora me permite, eu acho que eu entendi seu raciocínio, sobretudo porque a senhora já estava com o voto pronto, né? A senhora tinha uma conclusão diferente no processo principal e foi vencida. Então, eu entendi seu raciocínio, a gente já discutiu isso antes de ontem. Mas o voto, ainda que a senhora tenha apresentado o voto aqui na sessão, ele pode ser mudado pelo relator, como a gente frequentemente faz. E dado que já foi julgado o processo principal, e já tem uma decisão sobre ele, porque já foi pronunciado o dispositivo, eu acho que simplificaria muito para a senhora, inclusive, simplesmente aplicar o dispositivo. Porque eu concordo com a senhora, tem que dar parcial provimento para excluir da base de cálculo aquilo que o colegiado já excluiu. Perfeito, doutor João, agradeço. Dizer, olha, dar parcial provimento para excluir o levantamento PAC nos termos da planilha tal e o levantamento AM, excluir da base de cálculo da multa. Basta dizer isso. Claro que você vai fazer referência ao julgamento do processo anterior, porque isso, senão você estaria violentando sua própria consciência, se não deixar isso muito claro, né? Que a senhora só está votando assim agora, porque minutos antes o resultado daquele processo já foi consolidado no colegiado. Isso, seria tratar que, embora não concorde, por minha tese defendida no processo principal, era no sentido de dar tal, por se tratar de uma obrigação correlata, né, à obrigação principal, pelo fato de, nessa sessão de julgamento, ter sido excluído tais rubricas da base de cálculo, voto por que se excluam também nesse processo. É mais no sentido de fundamentar que se tratam de obrigações conexas, correlatas, né? Perfeito, tudo bem. E ele pede isso também no recurso, ele pede isso no recurso. Ele fala justamente da conexão, né? Ele pede a conexão. Ele fala a relação de prejudicialidade. Ele fala sobre a conexão e sobre o caráter confiscatório. Agradeço e farei isso. Em decorrência da decisão anterior, a qual foi vencida, dou provimento parcial para que seja excluída da base de cálculo da aplicação da multa da obrigação acessória as rubricas excluídas no processo principal número tal. Ok, perfeito. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Não saiu. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, fica acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e dá parcial provimento ao recurso. Aí eu coloco aquele dispositivo do anterior? Para excluir da base de cálculo da multa. Aí coloca igual. Vamos lá, acordo aos membros, item 41, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo da multa o código de levantamento AM e os valores constantes da planilha anexa ao voto, referentes à alocação de veículos constantes do código de levantamento PAC. Então, bora seguir a pauta. Deixa eu só colocar que o processo foi julgado hoje, que senão vai dar confusão no vídeo.
É um item do Paulo, né? Se alguém tiver com a pauta aí aberta, quiser já puxar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui minha pauta da manhã. Amanhã saiu 82, 83, 84, 85, Paulo. José Carlos Gomes Lopes. Tá sem microfone. Abrindo o Word, vamos lá. Imposto de renda pessoa física, aqui é uma preliminar de tempestividade, entendeu? Eu vou logo ao voto. Em sede preliminar, o recorrente reitera o argumento da impugnação já enfrentado e refutado pela decisão de piso. Então, em suma, o contribuinte foi cientificado pela via postal, o AR foi devolvido, foi efetuada a intimação editalícia 28 de dezembro de 2010. Aí o contribuinte afirma que a contagem do prazo para impugnação deve ter início no momento em que requereu vistas em balcão dos autos, na data de 26 de 1 de 2011. Ele alega que, neste momento, ele não conseguiu obter vista porque o processo não foi localizado, levou 2 dias para conseguir, enfim, localizar, né? Bom, eu estou rejeitando essa tese, porque efetivamente ele não apresentou dentro do prazo dos 30 dias da ciência da intimação editalícia. E essa alegação de que esteve na repartição e buscou tentou obter vistas, isso não tem prova alguma nos autos, entendeu? Então, estou reputando efetivamente intempestiva. Então, digo, isso posto não obstante as alegações defensivas que no conjunto são enfrentadas nesse voto, considerando ainda que o recorrente não juntou documento algum apto a comprovar a alegada impossibilidade de obter vista dos autos na repartição no prazo da impugnação, afigura-se intempestiva a impugnação ao lançamento. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à preliminar de tempestividade e negar-lhe provimento. É como voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Mônica? Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 85. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade e negar-lhe provimento. 86 e 87 saíram de pauta, 88, 89, 90 do Dr. Wesley. Trata. Neques, né? Neques Maria. Neques Maria, isso. Recurso voluntário interposto por Neques, né, contra acordo de julgamento de primeira instância que se decidiu pela improcedência da impugnação. Nós tivemos aí, então, a infração decorreu dos seguintes anos calendários, conforme o quadro, e de previdência privada, dependente, despesa com instrução, despesas médicas e pensão judicial, totalizando aí o valor descrito, e foi aplicada a multa de 150%. Em seu recurso voluntário, a recorrente, ou recorrente, né, recorreu tão somente da aplicação da multa aplicada do Zino, que apresentou diversas provas das deduções pleiteadas e que não teve nenhuma intenção de realizar o fisco, pedindo a redução da multa de 150% para 75%. Então, foram qualificadas que, no sentido de os motivos, né, e passando ao voto dessa qualificadora, foi que a prática sistemática de pleitear deduções não comprovadas em 3 anos calendários consecutivos demonstra que o contribuinte agiu com dolo, objetivando reduzir a base de cálculo do imposto de modo a aumentar indevidamente o valor a ser restituído. Então, nós tivemos a aplicabilidade dos dispostos aí no artigo 71 a 73 da Lei 4.502 de 64.
Eu entendi que é o seguinte, analisando o melhor dos autos, o contribuinte explicou diversas deduções, trouxe provas e conseguiu reduzir os valores da acusação fiscal. Entendo que para a multa qualificada teria que haver ao menos mais elementos para a convicção do dolo a ser praticado. Nessas circunstâncias, mantenho a multa, mas não a qualificadora. Então, aplico a redução de 150% para 75% e dou o provimento ao recurso. É como voto, presidente. O único motivo foi a questão da reiteração da conduta? Reiteradas deduções, entendeu? A fiscalização que essa seria uma prática reiterada de deduzir valores, né, para reduzir a base de cálculo do imposto, mas eu verifiquei no processo que ela foi ali, ela teve, em todas as rúbricas, ela conseguiu comprovar alguma coisa, né? Talvez ela tenha ido a mais ou a menos, ou tenha se equivocado e errado. Então, diante de todos esses anos calendários que teve ali, né? 2007, 8, 9, 10, estão ali os valores, inclusive. Teve alguns que ela conseguiu, inclusive, reduzir para zero, né? Que é com dependentes, por exemplo, só em 2008 que ela não teve o acréscimo, o lançamento diferencial dos valores. Né? Então, assim, previdência privada, ela foi comprovando e 2007 ela conseguiu. Nos 8, 9, 10 ela não comprovou integralmente, mas teve sempre alguma coisa ali, um valor. Instrução, no ano de 2009, por exemplo, ela conseguiu fazer uma comprovação. Os outros anos ela equivocou. Despesas médicas, aí foi também. A pensão alimentícia que ela teve bem equivocado os valores reiterados, mas assim, não acho que seja elementos suficientes para poder aplicar aí aos 150%, né? Talvez o fiscal lá no momento da fiscalização entendeu que seria um motivo razoável, né? Não, enfim, é isso. Deixa eu só olhar o TVF aqui. Folha 17, o TVF, para quem quiser olhar. Podemos? É o 90, não é, Sheila? Oi? É o 90? Não, peraí. Deixa eu ver se é 90. Não, É, 90. assim, Ele está copiando aqui. Eu abri aqui o TVF. Só tem esse item que o Wesley falou. ele só recorreu disso também. Na primeira instância também. Não ficou muito bem qualificado isso, não. Práticas reiteradas, né? 4 anos. Só foi. Valores significativos. Conseguiu abrir, João? Se quiser, tá na folha 19, fala da...
Eu tenho uma questão aqui, que é com relação à pensão alimentícia judicial. Eu até admito, doutor Wesley, assim, que o contribuinte adicionar uma dedução lá de um recibo que não era dedutível, eu admito que pode ter sido por erro, isso é verdade. Mas ele incluiu como beneficiário da pensão alimentícia judicial sua mãe, sua companheira, as suas filhas, e intimado a comprovar, ele fez prova nenhuma disso, nem de pagamento, e nem de decisão judicial, e nem de acordo extrajudicial para pagamento de pensão. Semelhante ao caso do contribuinte que inventa dependente, que te julgou no mês passado, aqui, bom, sinceramente, o contribuinte informar que estava pagando uma pensão quando ele não faz prova nenhuma de que existia pensão, eu acho que nesse caso, sim, ele colocou essa informação para pagar menos tributo. A intenção só pode ter sido essa. Eu não vejo nisso um erro. Você deduzir, não sei se meu plano de previdência é dedutivo ou não, então eu vou deduzir, via das dúvidas eu vou deduzir, porque a legislação às vezes é muito clara quanto ao plano de previdência, ou às vezes até um serviço médico. O cara vai lá e deduz óculos, porque ele acha que óculos é dedutível, porque é para a saúde, enquanto óculos a gente sabe que não é. Aí eu entendo que aí pode não haver dolo, mas ele declarar nos 4 anos que estava pagando uma pensão, que ele não comprova nem pagamento, nem a existência da obrigação de pagar pensão, aí eu já não consigo excluir o dolo dele. Eu entendo que, nesse caso, tem que manter a multa qualificada. Não é nem porque foi reiterado, não, podia ter sido 1 ano só. Mas ele não fez prova alguma de que essa pensão existiu. Eu não consegui abrir o processo. Tem algum acordo judicial, homologação judicial, porque falaram que a pensão é judicial, né? Alguma... Estou acabando de ler o processo aqui, já te falo. Outro detalhe, ele declarou o que seria o beneficiário da pensão também como dependente. Se é dependente, não tem sentido você deduzir a pensão. Ou é dependente, ou é alimentando. Eu acho que ele, não sei, não querendo advogar para o contribuinte, mas ele pode também ter errado isso aí, porque, pelo que eu entendi, ele não teve tanta expertise aí no que eu percebi assim, das informações ao fisco e na sua defesa. Wesley, você viu algum documento comprobatório de pensão nos autos? Não, a princípio não. Não tem não, doutor Paulo. A princípio não. Isso aí que o João falou é um erro que acontece com frequência, entendeu? Aí, frequentemente, quando o contribuinte erra desse jeito, o fiscal lança a pensão alimentícia como omissão de rendimento, porque são rendimentos dos dependentes que foram declarados na DIRPF dele, entendeu? Então, o que ele paga de pensão volta como omissão de rendimento. Já peguei vários lançamentos assim, na pessoa física. Aqui ele não fez isso, ele manteve o dependente e glosou a pensão. É porque a pensão não existiu. Isso que eu falo é quando a pensão existe de verdade, entendeu? E ele coloca a pessoa como dependente.
Na folha 31 tem um comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte. De fato, ali tem despesas médicas, contribuição previdenciária, contribuição oficial, né, com a Previdência, e a pensão judicial não tem informação nenhuma. Talvez, João, eu vou só alterar para manter a multa qualificadora na pensão judicial. Eu acompanharei o senhor nesse ponto. Porque aí eu acho que não é um mero erro ele formar uma pensão, não tem prova alguma, nem de pagamento, nem da existência da obrigação de pagar a pensão. Pode ter tido aí alguma, assim, não advogando, né, mas pode ter tido algum acordo, ele pode ter separado só de fato e achou que podia, enfim, pode ter tido. Mas ele teria que trazer pelo menos a comprovação do pagamento em si. Mas nem Pelo menos essa alegação, entendeu? No mínimo trazer essa alegação que ele não trouxe, né? No mínimo, né? Então vou manter, viu, João, a qualificadora na questão da pensão alimentícia, e nas demais eu retiro. Não sei se vocês vão acompanhar, mas eu vou manter. Só quanto à pensão alimentícia, não há prova nenhuma nos autos da ocorrência, né? Então, aí vai excluir sobre as demais deduções, que no caso teve previdência, dependentes, instrução e médicas. Isso, nessa aí eu vou tirar a qualificadora, vai ficar só de ofício, né? Tá. E eu transcrevo ali na conclusão do voto para ficar específico. Ok. Então, vou colocar em votação. Doutor João? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Mônica? Eu divirjo, nego provimento, mantenho a multa qualificada em tudo. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Doutor Maurício? Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o relator. Então, deixa eu redigir aqui. Dependentes, instrução. Previdência e despesas médicas. Tem a previdência, tu colocaste? Coloquei. Tá. Instrução, dependentes e despesas médicas, são 4. Isso. Eu não estou entendendo. Como é que você está redigindo esse dispositivo? Era mais fácil falar o seguinte, que nega Falar o que manteve? Ué. Não, mas a gente não tem que falar o que a gente está dando provimento, né? O certo é a gente falar o que a gente está dando. Certo, é isso. Tá certo.
Aí eu posso repisar, assim, reforçar, mantendo-se sobre a infração de despesas, de dedução de despesas de pensão alimentícia, né? Porque o certo, ó, eu coloquei, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%, aplicada sobre as infrações de glosas de deduções com dependentes, instrução, despesas médicas e previdência privada. Aí eu posso colocar, mantendo-se. Precisa? Acho que É porque sim. o, Mantendo a qualificadora. Você não precisa colocar o mantendo, não, até porque não é muito. o doutor Wesley vai falar por que ele não vai manter no voto dele, né? Então, acho que não tem. É vencida a conselheira. Vencida a conselheira Mônica, que negou o provimento do recurso. Que negou o provimento. Ok. Que negou-lhe provimento. Ok, então vamos lá. Próximo item da pauta. Esse foi o 90, é o 92 do Paulo. Fernando Antônio Miglio. Bom, esse processo é muito sumário, entendeu? Trata-se de, a matéria em lide é uma glosa de despesa médica de R$ 302 da Uniodonto. A glosa é porque seria referente a terceiro não dependente. Ele junta o documento aí, as folhas 84, comprovando que a parcela que ele deduziu de R$ 302 informado na DIRPF e objeto da glosa refere-se ao próprio. Então, estou cancelando essa glosa. Ele tem outro pagamento da Uniodonto lá de outro valor que não foi objeto de glosa. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley. Doutor Eu Paulo. acompanho. Doutora Fernanda. Oi, relator. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 92, Fernando Antônio Miglio. Acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. 93, doutor Wesley. Maria Amália. Esses são da manhã ainda, presidente, ou já são da tarde? Da manhã. Tá. Esse aqui nós temos um recurso voluntário da Maria Amália, foi julgado improcedente a impugnação, referente à autuação por deduções indevidas da Previdência, dependente, despesas médicas e instrução. No seu recurso voluntário, ela repisou aí as argumentações da impugnação, das quais eu transcrevi. As declarações foram preenchidas por terceiros, não tendo tomado conhecimento do conteúdo. E nos cálculos no ano 2007 foi aplicada a alíquota de 27,5%, quando deveria ter sido aplicada a alíquota de 15%, que não foi informada da fundamentação legal dos juros de mora, a aplicação tem efeito confiscatório na multa, né? E é ilegal a taxa Selic. Lembrando que neste caso aqui também teve aplicação de 150% de multa qualificada. A sua declaração, segundo a recorrente, teria por ano sido preenchida por terceiros. Ocorre que, neste caso, a análise é objetiva, não havendo verificação ou apuração de análise subjetiva, salvo exceções, o que não é o caso. Assim, não há como acolher o pedido de equívoco no preenchimento e relevar a infração cometida, no caso, referente à fraude identificada pela fiscalização abaixo transcrita. O que aconteceu aqui no caso foi que houve uma suposta fraude nas declarações de pagamentos efetuados, né, e foi realizado
pelo Núcleo de Pesquisa e Investigação da Primeira Região de Campo Grande da Receita, indícios de fraude nas declarações de imposto de renda, do calendário 2007 a 2011, encaminhado ao Ministério Público. Aí relata diversas ocorrências, né, no preenchimento, nas deduções. Os contribuintes constantes da relação acresciam de outras pessoas que também se utilizavam da dedução do FAM, que seria a Fundação Habitacional do Exército. E até o momento não tomaram qualquer providência no sentido de retificar suas declarações de imposto de renda com a finalidade de excluir as deduções indevidas. Estão agora sendo intimados para comprovar todas essas deduções, o que não aconteceu. E na busca da verdade material, o princípio este vinculado ao processo administrativo fiscal forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que se isoladamente nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato. Foi isso que aconteceu no presente processo. As provas conduzem a manter a multa qualificada. O erro na aplicação da alíquota, eu transcrevo a decisão de primeira instância, porque ela está muito explicativa, autodidática, né? Os cálculos relativos ao ano calendário 2007, contidos no auto de fração, constata-se que a base de cálculo seria de 20 mil e alguns valorzinhos ali, e que foram apurados infrações no montante de 24, levando a base de cálculo para 44 mil, para a qual, conforme descrito na tabela, aplica-se a alíquota de 27,5%. Alegações de efeito de confisco não estou acatando, aplicando aí a súmula CARF número 2, também dispositivos da multa, taxa Selic também aplicando a súmula CARF número 4, e é isso, eu acabei deixando aí no voto a multa isolada, eu peço até um pouco de desculpa, porque eu fui fazendo o voto e não excluí. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário, não por as alegações de inconstitucionalidade de lei e no mérito negado. Ok, doutor Wesley. Só corrigir aí, não teve a preliminar, né? Só teve conhecer parcialmente e negar provimento. Desculpa. Tá. Alguém tem algum questionamento? Peraí, doutor Wesley, se eu entendi bem, o senhor está mantendo a multa qualificada? Isso. Pelas razões ali. Porque teve uma fraude, foi todo um... Teve uma... Isso, foi feito um trabalho de investigação pela Receita, né, pelo núcleo da Receita, identificou fraudes declarações de pagamentos efetuados à Fundação Habitacional do Exército, com a indicação de que tais pagamentos seriam relativos às despesas com previdência privada e complementar. E aí houve uma série de apurações aí, né, por parte desta fiscalização que foi do Núcleo de Pesquisa e Investigação da Primeira Região em Campo Grande. Além dessas aí, tem outros elementos que eu colei aí da fiscalização. Todas, foi solicitado todas as comprovações de todas as deduções. E aí não teve... No recurso, o contribuinte não traz isso aí. Contribuinte, no caso, nenhuma prova, assim, que pudesse afastar. E na impugnação, salvo engano, também. Deixa eu só pegar aqui. Olha, eu realmente não fico confortável com a qualificação da multa nesse caso, para todas as infrações, não. Eu estou lendo aqui o relatório fiscal, está muito bem feito o relatório fiscal, está certo que veio de um levantamento do pessoal da inteligência lá de Campo Grande, é verdade, sobre militares, pelo visto que militares e familiares, mas essencialmente é o seguinte, a primeira infração foi dedução de previdência, glosa da dedução de previdência privada. Que foi justamente essa aqui.
Foi objeto da fraude. Não, tem vários. Aqui, esse não é apenas esse, não. Esse é uma das infrações que esse aqui cometeu. Ele tinha uma previdência privada, comprovou. A questão é que ele deduziu também, como se fosse previdência privada, a contribuição para o Fundo de Apoio aos Militares. Honestamente, eu não consigo admitir aqui uma verdadeira conduta dolosa com o intuito de diminuir o tributo a pagar, desse caso aqui da redução do Fundo de Apoio lá ao militar, só porque ele fez isso em todos os anos e porque tinha uma lista de 1.000 CPF, provavelmente foi o comando das Forças Armadas que mandou para ele, que mandou para a Receita, geralmente é assim que acontece, mas enfim, tinha lá uma lista de 1.000 CPF com essas irregularidades. Isso não prova, para mim, que tenha havido dolo dele, com a intenção nítida de reduzir o tributo a pagar. É meio razoável que a pessoa que paga lá todo mês aquela contribuição no seu contra-cheque lá para o Fundo dos Militares, ainda que indevidamente, mas entenda que lá fosse uma espécie de previdência e deduzisse. Tem que glosar mesmo, tem que cobrar multa de ofício mesmo. Mas eu acho que não dá para cobrar multa qualificada só por causa disso. Para mim, isso não ficou comprovado que aqui tem nenhuma fraude em relação a essa infração. Em relação à dedução indevida de dependente, meu posicionamento é claro. Aqui eu acho que tem fraude, sim, sobretudo porque aqui ele não apresentou documento nenhum de que esse dependente existia, não tem guarda, não tem termo de guarda, não tem certidão de nascimento dos filhos, de eventual filho. Então, aqui eu mantenho o meu entendimento que cabe a multa qualificada na infração dedução indevida de dependente. Na infração de dedução de despesas médicas, ele foi intimado a apresentar os recibos, ele apresentou os recibos, mas não apresentou de todos, todas as deduções. Ficaram faltando 3 recibos, ou 3 valores aí, um de cada ano. Eu também acredito que a falta de apresentação do recibo isoladamente não é prova de que houve uma fraude apta a qualificar a multa. Se ele tivesse apresentado um recibo falso, se ele tivesse apresentado um recibo fornecido por um profissional com aqueles atos declaratórios lá de inidoneidade, aí tudo bem. Mas não foi o caso aqui. Ele só não apresentou o recibo. Então, eu não entendo que isso é motivo suficiente para qualificar a multa. Eu também entendo que tem que desqualificar a multa da infração dedução indevida de despesas médicas. Mesmo raciocínio em relação à dedução indevida de despesas de instrução, que ele não comprovou o efetivo pagamento. A não comprovação do efetivo pagamento não significa que o pagamento não ocorreu, significa que ele não foi provado. Não dá para daí você imaginar que houve uma fraude. Aqui também não vejo hipótese de qualificação da multa. Olha que eu sou muito resistente a desqualificar a multa no colegiado. Mas, João, eu tenho dúvida se ele impugnou isso. Bom, desculpa, mas é porque eu... bom, tem razão, não vi. Vou falar que é caráter confiscatório, pelo que eu vi. Deixa eu ver a impugnação, porque de fato eu não vi impugnação. Estou vendo aqui o relatório fiscal. E desse relatório fiscal, eu qualificaria a multa nesse relatório fiscal apenas do dependente. Mas deixa eu dar uma olhada na impugnação. É bom olhar o recurso. Ele... não. Na impugnação, ele fala. Ele afasta a aplicação da Lei 4.502, que é a hipótese de fraude, contesta a aplicação dessa lei. Na impugnação, aí no recurso eu não vi. Verifica-se que do auto de infração que a multa imputada do valor de 150% tem efeito confiscatório, além dele falar que a Lei 4.502 não se aplica, porque ela é do IPI. Agora, eu não sei se no recurso ele repetiu essa alegação. Ele faz a mesma alegação, não. Ele reitera essa alegação. No recurso.
Ele pede afastando-se a espúria majoração do tributo por inclusão indevida de eventos na base de cálculo. Ele faz o pedido. Seja afastado. Eu estou pronto para votar, doutor. Eu vou considerar essa. No recurso não tem isso não, gente. Vocês abriram o recurso? Também não vi, não. Não tem nada falando Nada de multa aqui. específico de multa. Então, deixa eu ver aqui no O recurso. recurso é pequeno, João, abra aí para você ver. Não tem nada falando de multa, não. Não vi, não. Mas ele está falando aqui, afastando a espúria majoração de tributo por inclusão indevida de eventos na base de cálculo. Mas Isso não é... não é multa, está incluindo eventos na base de cálculo. Aí vocês vão naquela tese lá. Aquela mesmo, né, do outro. Que ele contestou isso, está contestando a multa qualificada. Tá, mas ali ele falou dos 150%. Não falou, não. Eu não vi aqui. Você viu, Mônica, no recurso? Eu não vi, não. Na Não, página. não falou. Pelo menos eu não vi. Não achei. A prática de encargos de mora composto por multa a juros superior a 100% com figuras... Folha 193. Está certo, doutor Wesley. Por outro lado, desculpe, doutor Wesley, por outro lado, verifique-se que nota de fração mantida pela decisão do local, que a multa imputada é de valor de 150%, que revela efeito confiscatório, sem nem mesmo avaliarmos sua legalidade. Mas é efeito confiscatório, né? Não, ele está questionando a multa de 50%, independente do fundamento que ele usa, a matéria está questionada. Só não conheço. Eu posso não conhecer, eu não posso apreciar o efeito confiscatório. Isso eu estou vedado pela súmula CARF número 2. Mas eu não posso dizer que ele está questionando a multa de 150%, não. Ele está questionando. E no item 12 ali, João, na página 194, ele fala: a prática de encargos de mora composto por multa e juros superiores a 100% configura exercício abusivo do poder, ainda que se faça o discurso que coloca como interesse público. Então, ele está, de certa maneira, ele está questionando, sim. Para mim, eu não está questionando, não, mas enfim. Uai, mas ele está falando prática de encargos de mora e composto de multa superior a 100%. Isso aí mas ele tá falando de princípios constitucionais, de moralidade. Ué, mas é um argumento, Sheila. Ele está questionando. Olha, Você pode votar, Sheila. Não, podemos colocar em votação. Então, doutor Wesley, como é que o senhor vai votar? Eu vou, então, acatar aí as considerações do doutor João, muito bem trazidas, né, para reflexão no colegiado. Então, eu quero votos para manter somente a multa qualificada para dependente. O dependente, né? Só para o dependente, que não obrou trazer. Os recibos, o senhor falou que chegou a verificar isso? Porque Ele não apresentou recibo, não. Ele não contestou essas infrações. Ele apresentou lá durante a fiscalização. Mas aí o que foi levantado, ele não contestou. Sim, exatamente. O que eu estou dizendo é que a não apresentação de recibo não é motivo para a qualificação da multa. Então, a questão, eu acho, que a fiscalização olhou foi o contexto, né? A situação, a situação toda. Mas uma das questões... Não especificamente para cada... essa é uma visão que eu tenho também. Claro, cada caso é um caso, né? Tem que analisar o caso concreto. Mas se há uma fraude, se há um indício, né? Se há uma fraude, a fiscalização entendeu que há uma fraude, ela não vai, né, ficar olhando a fraude para cada infração específica. Claro, dependendo do caso concreto. Mas nesse caso de dedução, eu entendo, nesse caso específico, que o contexto aponta para a fraude, sim. Mas eles nem colocaram o contexto, desculpa, doutor, o contexto não está aqui. O que eles chamam de contexto é o fato de ter recebido lá no núcleo de inteligência, recebeu uma lista de 1.000 CPF de militares para eles fazerem o levantamento da dedução do FAM, da contribuição para o FAM. E aí, claro, você fazer a revisão da declaração, você vai verificar tudo. Esse contexto não me parece que seja uma coisa de fraude, francamente. Pois o que acontece? Aí eu corroborando com a interpretação do Dr. João, e aí mudando o meu entendimento, é porque no contexto que foi levantado de apuração, de cruzamento de informações, né, nessa lista do Exército e tal, dessa senhora Maria, contribuinte também, foi incluído ali deduções que ela tem parágrafo específico ali dizendo o seguinte:
aproveitando o ensejo, foi incluído as deduções para que ela fizesse as comprovações. Não foi falado que teve recibo falsificado, alguma coisa nesse sentido, ou reiterada prática, foi só de um ano calendário, pelo menos. Nem o outro teve uma reiterada prática, aqui não teve. Olha, posso passar a palavra para o Paulo? Porque às vezes ele tem alguma informação. Bom, tem algumas questões que precisam ser ditas ou enfrentadas aqui no acordo. Primeiro, ele faz a arguição de inconstitucionalidade com relação aos juros de mora e à multa de ofício. Então, isso comporta um conhecimento parcial do recurso, né? Depois, ele também pleiteia perícia. Então, deve ser, imagino que seja o caso de negar o pedido de perícia também, né? São duas questões que eu colocaria antes de iniciar a votação, entendeu? Não, mas eu botei ali, não conhecer as alegações de perícia, tem certeza? Tem, ele colocou, ora, pela leitura conjunta, chega-se à conclusão que a base de cálculo prende a disponibilidade, tal. Assim, a inclusão de infrações é equívoco que merece ser reparado por meio de perícia, a ser realizada por técnico do próprio órgão, que dispõe de profissionais gabaritados para tal. Eu acho que aqui tem um pedido de perícia, né? É só apreciar, entendo que é o caso de negar, mas você deve se manifestar sobre ele para não dar embargos disso aqui, entendeu? A inconstitucionalidade eu falei ali, eu coloquei de lei. Agora a perícia que eu não estou achando. Qual é a página que está? Na página 192, o tópico 5º, final dele, o último parágrafo. 192, tá. Tem 2 parágrafos, que é o segundo parágrafo do tópico 5. O doutor Paulo tem razão. Tá, então eu vou acrescentar ali a questão da perícia, sim. A inconstitucionalidade de lei eu já tinha colocado, já está aqui. Então você já disse que conheceu parcial, então tá ok. Sim. Eu conheci parcialmente. Tá na... Então você vai mudar a conclusão lá para colocar parcial, né? Isso, mas já está, eu já tinha colocado não acolher as alegações de inconstitucionalidade de lei, conhecer parcialmente do recurso, não deferir a perícia e para no mérito negar o provimento. Okay. E eu vou seguir nessa linha de raciocínio porque realmente na transcrição da acusação fiscal para fins da qualificadora ficou faltando algum elemento ali, porque não falou que as deduções estariam de forma fraudulentas, ele só falou para que fosse intimado, para que apresentasse as comprovações. E aí, na leitura que o próprio Dr. João fez, ele apresentou algumas deduções, então eu vou dar parcial provimento para desqualificar a multa da autuação, mantendo somente a qualificadora para os dependentes. Mas, na verdade, João, o dependente ele colocou, só para confirmar aqui a dependência que ele inseriu, seria do filho dele, é isso? Eu estou só verificando aqui, porque eu acho que eu vou desqualificar integralmente. Vencimento, dependentes, apuração indevida na base de cálculo. Ó, deixa eu ver se é o mesmo aqui que eu tô. Na página, eu também vou, João, eu também vou desqualificar. Peraí, que eu tô com a página errada aqui. A Maria. Peraí. Wesley, Oi. Ele não contestou essas infrações. Ele não impugnou. Não, mas eu não estou... Dependente, instrução, despesa médica e previdência privada. Ele não contestou. Então, ele não deve ter apresentado nenhum documento. Ou apresentou? Se ele não contestou... Não tem nenhum documento.
Não tem documento, Wesley. O que tem aqui é o contra-cheque, o espelho do contra-cheque dele, tirado no CIAF, que é o sistema de pagamento lá do atual, que consta 0 dependente para efeito de imposto de renda. Ele não tinha dependente. Pelo menos no contra-cheque não tinha nada indicado, foi intimado a apresentar documentos, certidão de nascimento, etc., ele não apresentou. Ele não tinha dependente. E ele não se defendeu disso na impugnação. Então, eu vou manter. Tá realmente aqui na página 6 está falando que ele não apresentou nenhum documento. Então, eu vou manter, né, a qualificadora para os dependentes. E as demais rúbricas eu estou retirando a qualificadora. Quer que eu leia como ficaria o dispositivo? Voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não acolher as alegações de inconstitucionalidade de lei, não deferir a perícia solicitada, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que seja desqualificada Desqualificada a multa de ofício. De 150% para 75%, referente às glosas, né, as deduções. Com instrução, despesa médica e previdência privada. É isso. Tá. Tem algumas mãos levantadas aqui que eu não sei se o pessoal abaixou. Alguém mais quer falar? Eu tinha levantado por engano. Tá. Paulo, você está com a mão levantada, ainda quer falar? Não, eu por engano, vou tirar. Eu vou colocar eu vou colocar aqui, mantendo a qualificadora para os dependentes. Para dependentes. Então, vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo. Bom, eu abro divergência para entender que não há recurso voluntário quanto à multa qualificada e não conheço dessa matéria. Então, em relação ao conhecimento, na verdade, ele já está conhecendo parcialmente, não é isso? Como é que é isso? Não, ele conheceu, eu estou entendendo que essa matéria não é objeto do recurso, entendeu? Tá. Eu conheço do Aí recurso acho que a gente integralmente. vai ter que botar o conhecimento, né? Porque senão, se formos vencer... Não adianta, eu vou conhecer integralmente o recurso, entendeu? Uhum. Porque eu entendo que isso não faz parte dele. Vai ser igual aquele julgamento, eventualmente sim, igual aquele outro caso. Sim, ok. Tá. E aí você, pelo fato de não ter sido entendido que não foi contestado, igual naquele caso, você está negando provimento. Nesse aqui eu nego provimento, então não vai ser pelas conclusões. Né? Não, mas tu vai conhecer parcialmente e negar provimento, é isso? Não, eu vou conhecer integralmente. Ele nega o provimento porque ele entende que a matéria não foi questionada. Não, mas o Wesley está conhecendo parcialmente do recurso, é isso que eu estou falando. Tem matéria constitucional. Sim. Eu conheço igual ele, entendeu? Só que vai mudar que você tem um conhecimento mais amplo. Nesse caso, você também não está conhecendo porque o Dr. Wesley não está conhecendo da matéria, da alegação de inconstitucionalidade. Eu conheço de toda a matéria de mérito do recurso, e essa matéria não está lá, entendeu? Então não tem como eu falar ab initio que eu não conheço dela, entendeu? Porque ela não existe no meu entendimento. É a situação daquele outro processo. Não tem nada a ver com conhecimento aqui, não, gente. Não tem nada a ver com o bloco conhecimento. Tem a ver com a interpretação do recurso. Ele entende que uma matéria está, outro entende que a matéria não está, mas todos conhecem o recurso integralmente. O conhecimento parcial, em razão da inconstitucionalidade. Mas nega provimento, a divergência está negando provimento. Ok. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Mônica. Divergência. Nego provimento. Doutora Letícia. Eu sigo o relator, destacando que, no meu entendimento, há uma sensível e significativa diferença com o julgamento anterior, porque eu entendo que houve questionamento, sim, não da forma que, tecnicamente, talvez entendêssemos devido, tanto que a DRJ se manifestou sobre a questão da qualificação da multa, não nos argumentos que aqui expusemos, mas tanto é que, no meu entendimento, houve sim questionamento e houve sim enfrentamento pela DRJ, só consignar por
que eu estou seguindo o relator nesse caso, e no dia anterior, eu entendi como a divergência. Ok, doutor Maurício. Acompanho o relator, senhora presidente. Eu vou com a divergência, então maioria deu provimento parcial para desqualificar a multa, né, daquelas infrações. Deixa eu colocar aqui, Mônica. Eu vou pedir licença um pouco, viu? Uhum. Como é que você quer que fique aqui? Como é que vai ficar? Pior que ele saiu. Bom, acordo dos colegiados por Eu coloquei, maioria de votos. vê como é que ficou. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida em deferir o pedido de perícia e dar-lhe parcial provimento, para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%, aplicada sobre as infrações de glosas de deduções deduções com instrução, despesas médicas e previdência privada. Só um minutinho. Para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a de 100 para 75. Aí lá na frente vai colocar vencidos conselheiros Paulo e Mônica. Vencidos conselheiros Paulo, Mônica e Aí Sheila. Letícia. Não, Letícia não. Não, desculpa, Só Letícia gente não. Paulo que e Mônica. negaram provimento ao E recurso. Sheila, que negaram provimento. Isso. Não precisa. Quem quiser fazer declaração de voto, pode fazer, mas não tem que colocar a tese aí. Acho que só negar provimento basta, nesse caso, né? Nesse caso, acho que sim. Negaram provimento ao recurso. Ok. Esse foi o item 93. Desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 75%. Deixa eu só ler para o Paulo. Paulo, eu vou ler aqui, tá? Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em deferir o pedido de perícia e dar-lhe parcial provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 75%, incidente sobre as infrações de glosas de deduções com instrução, despesas médicas e previdência privada. Vencidos os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Mônica Renata Melo Ferreira Estou e Sheila Aires Cartacho Gomes, que negaram provimento ao recurso. Certo? Então, esse foi o processo número 93. Eu vou interromper a gravação. A gente vai